Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, anotações sombrias. Boa tarde a todos do canal. Sou Pedro, aquele que gosta de registrar experiências intrigantes envolvendo mistérios e episódios que tiram o sono. Decidi compartilhar algo que vivi em um local afastado, onde a vegetação densa e o silêncio da noite parecem agir em oposição ao nosso repouso. Não falarei sobre detalhes biográficos, pois meu desejo é focar em acontecimentos perturbadores que marcaram minha vida de modo definitivo. Espero que este depoimento desperte calafrios em quem escutar cada frase. Minha motivação inicial surgiu quando recebi um convite de 2 bons amigos dispostos a explorar um local com clima rural. Desejávamos encontrar algum animal de médio porte, pois a caça faz parte dos costumes daquele grupo. Desde jovem, tive contato com espingardas e ações desse tipo, então a ocasião não me pareceu estranha. Guardei munições, ajeitei minha mochila e segui confiante, acreditando que tudo caminharia sem complicações. Mal sabia eu que passos futuros trariam um tormento que ainda me aflige. Chegamos ao destino em uma tarde abafada, com o sol castigando nossas cabeças sem piedade. Víamos plantações extensas em meio a terrenos irregulares, pontilhados por árvores silenciosas. O ar tinha um leve odor de mato, e o ambiente transmitia aquela sensação de isolamento. Meus companheiros, João e Cláudio, conversavam animados, contando histórias de passadas investidas em áreas semelhantes. Eu mantinha relativa tranquilidade, apesar disso, uma parcela da minha mente permanecesse alerta quanto a eventuais riscos. A estrada de chão que percorremos sacudia nosso veículo, fazendo tudo vibrar no interior. Então, finalmente estacionamos perto de uma casa simples, onde um conhecido deles residia. Esse homem nos ofereceu um pequeno lanche e indicou pontos que supostamente possuíam fauna mais numerosa. Partimos caminhando por caminhos tortuosos, carregando nossas armas, nossas mochilas e um desejo de sucesso na caçada. A cada passo, sentíamos folhas secas se partindo sob as botas e percebíamos a brisa esquisita que soprava por entre galhos retorcidos. João apontava trechos com pegadas de possíveis presas, enquanto Cláudio comentava que já tinha avistado animais pequenos se movendo rápido. Eu acompanhava tudo, mas não conseguia afastar a impressão de que algo oculto nos observava. A densidade da mata envolvia nossos sentidos, abafando ruídos ao longe e tornando a luminosidade cada vez mais limitada. Avançando mais, passamos por uma cerca rudimentar, enferrujada em alguns pontos, que separava terrenos. A luz do sol se enfraquecia e gerava sombras compridas no solo, intensificando o clima de apreensão. A certa altura, ouvimos um eco distante de assobio. Forcei a audição, tentando descobrir a fonte, mas o som parecia mudar de direção de modo ardiloso. João riu, atribuindo aquele fenômeno a pássaros noturnos, enquanto Cláudio deu de ombros, afirmando que não deveríamos interromper a missão. Continuei firme, embora meu interior estivesse cada vez mais desconfortável com aquele sussurro prolongado. Enquanto nos embrenhávamos em trechos cheios de arbustos, a mata adquiria um aspecto lúgubre. Galhos retorcidos pareciam moldados por forças enigmáticas. Um silêncio crescente passou a reinar, rompido apenas por respirações mais tensas. Os passarinhos se calaram e um leve arrepio percorreu minha espinha. Então veio de novo um assobio, agora mais próximo, soando quase como uma zombaria de quem faz pouco caso da nossa presença. Parei, ergui a mão e pedi silêncio total. João e Cláudio me olharam sem entender, mas assim que aquele som reapareceu, ambos empalideceram.
Ficamos imóveis, observando o mato à nossa frente, tentando achar algum vestígio de movimento. Seguimos, andando em ritmo lento, buscando alguma trilha recém-aberta por animais. Em determinado ponto, passamos a notar sinais no chão, folhas amassadas, pequenos rastros e um odor estranho que não parecíamos reconhecer. A tensão aumentava na medida em que a claridade baixava. João sugeriu retornarmos a fim de buscar lanternas, mas Cláudio insistiu em prosseguir, argumentando que passaríamos pouco tempo ali. Concordei, mesmo sem muita convicção. Prosseguimos. Mais alguns metros, sentindo o ar ficar pesado e uma sensação de vigilância nos cercar. Novamente surgiu aquele assobio prolongado, como se algo estivesse rindo do nosso nervosismo. João decidiu chamar quem estivesse ali, gritando de forma desconfiada, na esperança de que um sujeito qualquer aparecesse. Nenhuma resposta, apenas uma brisa gelada que acariciou nossos rostos. Após um silêncio opressivo, passos rápidos foram ouvidos entre folhagens fechadas. Passos tão rápidos que pareciam impossíveis de acompanhar com o olhar. Meu coração acelerou, enquanto Cláudio tentava apontar a espingarda em direção ao barulho. João murmurou que tudo aquilo estava estranho, e eu consentia, sem saber ao certo se deveríamos voltar ou continuar. O ar parecia carregar uma presença oculta, como se algo nos rondasse em círculo. Continuamos, com os olhos atentos a cada mínimo sinal. Em um canto tomado por capim alto, surgiu um vulto agachado, desaparecendo em seguida. Todos ficamos estáticos, tentando compreender aquilo. Não identifiquei forma humana nem animal, mas a rapidez com que a figura sumiu me deixou arrepiado. Cláudio gritou, perguntando quem se escondia ali. Porém, o único retorno foi mais um assobio. Desta vez, nítido e próximo. João se aproximou, agarrando meu braço, murmurando que deveríamos ir embora. Contudo, uma curiosidade sombria me impulsionava a avançar. Não sei explicar o motivo exato. Talvez teimosia ou a própria adrenalina. Só senti que precisava lançar um olhar mais detalhado naquele ponto. Fomos adiante, varrendo a vegetação com os olhos. De repente, algo passou veloz por trás de Cláudio, quase o derrubando. Um vulto baixo, com cabelos desgrenhados, se moveu tipo um borrão. João se assustou e atirou sem mirar direito, fazendo o estampido ecoar pela mata já escura. Não atingimos nada, e o medo começou a se intensificar de forma incontrolável. A cada segundo, sentia meu suor correr pelas têmporas, e meus músculos se retesavam diante do desconhecido. Novos assobios, agora em intervalos curtos, cercavam nosso pequeno grupo, parecendo zombar das nossas tentativas de entender o que ocorria. Nenhum de nós falava, pois não adiantava gritar ou ameaçar. Aquela coisa nos vigiava de perto, com agilidade fora do comum. Quando consegui fixar o olhar num canto entre as árvores, tive a impressão de ver uma silhueta diminuta, com pele escura e olhos faiscantes. Uma sensação de horror tomou conta da minha mente. Recordei histórias populares, aquelas que mencionam figuras folclóricas que protegem matas e não toleram invasores. Sim, lembranças vagas sobre algo chamado caiporá, mas longe de mim acreditar que aquilo existia. No entanto, o medo me dominava e nada mais parecia normal. Um sussurro rouco se fez presente e senti um arrepio cortante subir pela coluna. Meus amigos também demonstravam pavor. Cláudio suava intensamente, enquanto João rezava em voz baixa, pedindo alguma proteção. Eu tentava manter a sanidade, segurando firme a arma e me perguntando o que estávamos prestes a encarar. Nesse momento, a criatura surgiu de forma parcial, expondo apenas um braço fino por entre o emaranhado de arvoredo retorcido. Era rápido, quase impossível ter noção completa de suas feições. Então, um assobio estridente chegou pelos meus ouvidos, arrepiando cada fio de cabelo. O movimento seguinte foi um deslocamento brusco daquele braço,
indicando que estávamos na mira de algo ancestral. Tentei recuar, mas meus pés pareciam presos. João, por impulso, apontou a espingarda de novo, porém não disparou. Cláudio balbuciava palavras desconexas, sem coragem de se mover. No meio dessa aflição, senti algo roçar minha perna. Quase larguei a arma e me afastei de súbito. Um riso abafado soou no ar, como se aquela entidade se divertisse com nosso desespero. Minha pulsação se intensificava a cada segundo. Foi quando lembrei de um conselho antigo de gente mais velha. Dizem que fumo pode acalmar certos seres da mata, embora eu sempre achasse aquilo folclórico demais. Mas eu estava sem escolha. Minha sorte foi a existência de fumo no meu bolso. Em meio ao caos, enfiei a mão no bolso e puxei aquele item modesto, segurando-o contra o peito. Não me pergunte se aquilo fez sentido ou não, mas, no instante em que ergui o fumo, o assobio cessou de imediato. João e Cláudio me olhavam sem saber o que pensar. Um silêncio surdo pairou por alguns segundos, como se a mata contivesse o fôlego. Então, num lapso quase imperceptível, aquele vulto voltou a se mover próximo à folhagem, porém de maneira menos agressiva. Criei coragem e coloquei o fumo sobre o solo. Dei alguns passos para trás, com as mãos erguidas, sem dizer nada. Não havia nenhuma garantia de que esse gesto funcionaria, mas uma centelha de esperança me fez acreditar que podíamos frear aquela perseguição. Pouco depois, um barulho fraco surgiu por trás de algumas folhas. Vi, pelos cantos dos olhos, algo curvado que recolheu o fumo. Não consegui contemplar claramente o rosto da criatura, pois os movimentos eram rápidos e furtivos, mas percebi um par de olhos vermelhos faiscando na escuridão. Um assobio mais suave veio na sequência, subindo e descendo em tom repetitivo. Aquilo me gelou a espinha, mas por algum motivo senti que a tensão diminuíra. João e Cláudio se entreolharam, apreensivos, mas com um certo alívio, como se tivéssemos, enfim, uma trégua temporária. Ainda assim, nada indicava um desfecho feliz. Precisávamos sair o quanto antes. Sinalizei com a cabeça para avançarmos em direção oposta, buscando uma rota até o veículo. Não poderíamos ficar rodando na escuridão, pois sabíamos que aquele ser continuava ali. Passamos por troncos velhos e galhos caídos, tentando nos afastar de qualquer ruído que lembrasse aquele assobio. A cada vez que pisávamos em folhas secas, prendíamos a respiração, temendo provocar reação hostil. Caminhamos longos minutos, respirando ofegantes, atentos a qualquer sinal de perseguição. Surgiram estalos do nosso lado esquerdo, mas não vimos nada. A sensação de sermos observados era constante e a tensão beirava o insuportável. Em dado instante, nos deparamos com uma picada entre duas fileiras de arbustos. Seguimos por lá, fazendo orações silenciosas. Quando enfim avistamos uma parte mais aberta, onde poderíamos encontrar saída, um último assobio ecoou, mas de forma baixa, quase como uma despedida sombria. Assim que alcançamos o veículo, jogamos nossas coisas lá dentro e arrancamos em disparada, sem olhar para trás. O coração batia acelerado e o silêncio dominava o interior do automóvel. Ninguém tinha palavras que pudessem descrever totalmente o medo que vivemos. Logo, retornamos à casa simples do homem que nos recebera, mas não tivemos coragem de relatar nada tão específico. Dissemos apenas que havíamos nos perdido e que não havíamos encontrado nenhuma caça. Partimos daquele lugar sem demora, levando na mente imagens confusas e o pressentimento de que mexemos com algo que não deveríamos ter perturbado. Depois dessa experiência, passei um bom tempo sem conseguir descansar propriamente. Tive pesadelos frequentes, acordando aos gritos durante a madrugada. Meus amigos também mudaram, cada um reagindo de forma distinta. João se tornou mais calado, passando a evitar aventuras noturnas. Cláudio, por sua vez, nega repetidamente que tenhamos visto algo sobrenatural.
mas não se arrisca mais em matas fechadas. Quanto a mim, trago até hoje uma sombra de temor toda vez que ouço assobios em ambientes silenciosos. Embora eu siga vivendo com certa normalidade, carrego na memória uma imagem que jamais se apagará. Um par de olhos escondidos entre as folhagens, fitando minha essência com um riso velado. Não vi redenção ou reconforto nesse relato, tampouco extraí alguma lição moral. Apenas sobrevivemos a algo que não compreendemos e nunca saberemos ao certo se um dia seremos cobrados de novo por aquela presença obscura. Olá, anotações sombrias. Boa tarde a todos do canal. Sou Marina. Eu vivia em um lugar bem afastado, com plantações e campos por todos os lados. Sobre meu passado, não contarei muito, mas adianto que as situações que vou relatar envolverão episódios que deixaram minha mente em alerta constante. No ambiente rural, cada pessoa cumprimentava os mais velhos com afeto e consideração. Ali, o assoalho das casas costumava ranger ao contato dos passos noturnos, e cada ruído era capaz de disparar arrepios na pele mais insensível. Sempre ouvi boatos envolvendo acontecimentos estranhos, mas nada concreto havia surgido diante de mim até aquele ponto. Nossos dias começavam com o canto de galos e o farfalhar suave das árvores. Minha vida seguia um fluxo sereno, pois existia rotina na lida com animais e na organização da casa. Eu sentia orgulho por habitar um local em que as tradições persistiam e onde todos mantinham laços fortes. Também gostava de conversar com quem vivesse por perto, pois trocar novidades e saberes sempre parecia um modo de crescer como pessoa. Jamais pensei que algo sinistro pudesse surgir ao lado de tanta simplicidade, mas certos caminhos nos levam a descobertas que abalam nossa paz. Conforme eu crescia nesse lugar tranquilo, encontrei um ancião querido pela vizinhança. Ele se chamava Sabino, homem de cabelo grisalho e sorriso acolhedor. Diziam que ajudava todo mundo que precisasse e que contava narrações folclóricas para entreter crianças e adultos. Quando finalmente o conheci, descobri que seu jeitão tranquilo inspirava respeito. Tinha gestos pausados, voz suave e sempre usava palavras serenas. Gostava de ficar sentado ao ar livre, observando o céu e sentindo o clima do fim de tarde. Parecia que sabia de tudo um pouco e sempre estava pronto para repassar seus conhecimentos modestos. Certo dia, resolvi me aproximar dele buscando distração. Precisava espairecer, pois andava aflita com barulhos estranhos que eu ouvia nos arredores. Sabino me recebeu com simpatia, convidando-me a sentar em um banquinho de madeira sob a sombra das árvores. Nesse instante, comecei a notar que seu olhar passava uma sensação de tranquilidade, mas também guardava algo que eu não conseguia decifrar. Imaginei que fosse apenas fruto da minha imaginação, então ignorei essa impressão e prossegui com a conversa, ansiosa para ouvir suas histórias. Ele iniciou um relato sobre um menino que, no passado, teimou em não dar ouvidos aos mais velhos. Segundo Sabino, esse garoto preferia vagar à noite, ignorando alertas sobre sons que rondavam as matas escuras. Tudo ia bem até certo momento em que o menino acabou ouvindo assovios trêmulos que vinham de lugares sem iluminação. Esses sons conduziram o pobre coitado a um ponto afastado, numa trilha cheia de ramificações sombrias. Lá ele contou: aquele garoto encontrou algo que fez seu corpo gelar e seus cabelos se arrepiarem instantaneamente. Sabino não descreveu o que havia na penumbra, mas enfatizou que, depois daquele evento, o jovem nunca mais encarou a escuridão do mesmo modo. Fiquei fascinada com a narrativa. Enquanto a voz de Sabino ressoava, imaginei florestas densas, cheias de folhas secas e a neblina pairando, formando vultos indecifráveis. Meus sentidos ficaram atentos.
e eu me senti imersa naquela cena de puro suspense. Ele falou sobre pegadas confusas, galhos quebrados ao redor e brechas na vegetação que poderiam esconder olhos atentos. A cada frase, minha cabeça visualizava a história de maneira vívida, quase como se eu fosse uma testemunha daquele enredo perturbador. No entanto, percebi uma leve mudança na expressão de Sabino quando falei do medo que senti ao ouvir passos noturnos perto de casa. Ele se inclinou um pouco, demonstrando interesse. Seus olhos pareciam avaliadores, como se buscassem descobrir algo a meu respeito. Pensei que fosse apenas curiosidade inocente, pois até então nada indicava qualquer maldade. Continuei compartilhando sensações, descrevendo como eu tentava manter firmeza mesmo tremendo por dentro. Ele fez comentários a respeito da coragem necessária na vida do campo, afirmando que pessoas corajosas enfrentam desafios silenciosos a todo momento. Com o passar das semanas, nossa convivência se tornou quase diária. Eu aparecia sempre que sentia vontade de ouvir um novo enredo contado por Sabino. Ele descrevia passagens antigas, repletas de crenças sobre criaturas que andavam em noites sem lua ou sinais que surgiam na relva quando ninguém estava olhando. Falava acerca de entidades que vagavam pelos terrenos baldios, acarretando tremores em quem ousasse se aproximar. Apesar de eu considerar tudo folclórico, tinha dúvidas se algo de verdadeiro não se ocultava nessas memórias. Quase sempre que eu chegava, ele estava sentado diante do mesmo tronco caído, olhando ao longe. Gostava de segurar seu cajado de madeira e mexia numa corrente simples que ele mantinha pendurada ao redor do pescoço. Dizia que pertencia a seu avô e que guardava lembranças preciosas. Cada vez que ele começava a falar, minha atenção focava sua voz mansa, que soava como um canto hipnótico. Eu nem notava o tempo passando. Só acordava desse transe quando anoitecia e era preciso voltar para casa. Certo fim de tarde, Sabino narrou um acontecimento que envolvia uma trilha escondida por folhagens densas, onde supostamente um viajante desapareceu sem deixar rastro. Contou que pessoas corajosas procuraram esse sujeito por dias, vasculhando cada palmo do terreno, mas sem resultado algum. Todos se perguntavam o que poderia ter ocorrido. Alguns acreditavam em armadilhas naturais, outros supunham fenômenos malignos. No entanto, nada ficou provado. Ao fim do relato, senti um arrepio desconfortável na espinha, como se algo estivesse me observando. Quando voltei naquele dia, minha cabeça latejava devido às imagens que Sabino implantara em minha imaginação. Custei a dormir, pois escutei estalos estranhos lá fora e me encolhi no colchão suando frio. O vento batia nas janelas e eu tinha a sensação de que alguma figura espreitava cada brecha da casa. Ao amanhecer, eu tentava me convencer de que tudo não passava de fantasia. Entretanto, algo dentro de mim gritava, avisando que o perigo poderia ser real. Minha família nunca se opôs ao meu contato com Sabino, pois todos tinham estima por ele. Falavam que ele ajudava várias pessoas carentes, dava conselhos sensatos e cozinhava para quem passasse fome. Meu pai já havia recebido serviços de carpintaria desse ancião e guardava gratidão. Inclusive, lembrava que Sabino cuidou de sua saúde em dias difíceis. Então, em geral, o ancião passava confiança e empatia. Meus parentes diziam que as histórias dele eram apenas lendas antigas, úteis para entreter e ensinar cautela. Num final de semana, resolvi levar ao ancião um cesto de bolinhos feitos por minha mãe. Ele agradeceu com um sorriso quase infantil, pedindo que eu ficasse um pouco para ouvir um caso antigo sobre festas populares que reuniam muitos moradores. Sentei perto dele, sentindo a brisa no rosto. Ele descreveu como o povo dançava ao redor de uma fogueira, cantando canções festivas.
Relatou que numa dessas noites, algo se aproximou da comunidade, provocando pânico nas pessoas. Muitos não souberam definir o que viram. Apenas recordavam passos pesados e um cheiro de fuligem. De súbito, uma parte da festa foi interrompida e boatos surgiram sobre um vulto que rondava o local. Continuei escutando atentamente, balançando a cabeça quando ele enfatizava alguma situação tensa. Eu perguntava pequenos detalhes e ele respondia sem pressa, mantendo sua postura tranquila. A cada frase que emergia, eu percebia que Sabino guardava muitos segredos a respeito daquele povoado. Ele falava de desaparecimentos esporádicos e de buscas incansáveis. Confessei que sentia genuína inquietação, pois nunca havia tido contato direto com tais eventos sombrios. Ele colocou a mão em meu ombro, dizendo que devíamos cultivar prudência, pois o mundo tem lados obscuros que pouca gente enxerga. Conforme os dias se acumulavam, notei que Sabino me olhava de modo diferente. Seus elogios e sorrisos ficavam mais frequentes e passavam um sentimento que eu não conseguia interpretar com clareza. Havia algo que pesava no ar quando eu estava ao lado dele. Mas como todos diziam que Sabino era um senhor prestativo, eu procurava suprimir meus receios. Passei a desconfiar que por trás daquela simpatia havia algo mais. Ainda assim, segui visitando-o, presa pelo fascínio de suas narrativas e pela curiosidade que eu tinha em compreender fenômenos que pareciam ocultos nos arredores. Em uma das ocasiões, Sabino contou uma passagem sobre um homem que se perdeu em meio a uma mata próxima. O sujeito teria se encantado com o canto hipnótico de uma figura feminina que dançava sobre pedras úmidas. Ninguém sabia se era uma pessoa real ou apenas miragem, mas o homem caminhou, seguindo aquele canto, e nunca mais foi visto. Um grupo de buscas encontrou somente pegadas desordenadas e gotas de um líquido escuro. Havia marcas arranhadas em troncos e vestígios de roupas rasgadas. Depois disso, nenhuma pista adicional surgiu. Enquanto ele narrava cada detalhe, uma força sombria parecia prender minha atenção e meu estômago revirou em ansiedade. Segui voltando lá em outros momentos, movida tanto pelo impulso de desvendar essas histórias, quanto pela vontade de entender quem era de fato Sabino. Ele dizia ser simples, mas havia um véu de mistério cercando sua figura. Quando o via sentado, com olhos fixos no horizonte, eu pensava em quantos relatos bizarros sua memória guardava. Ele falava de rituais esquecidos, de velas se apagando sozinhas e de vozes que sussurravam no vento. Mesmo tremendo, eu me sentia cativada. Parecia que eu caminhava numa trilha invisível, onde cada passo me aproximava de algo mal definido. Certo dia cheguei e notei o ancião absorto, contemplando gravetos jogados no chão. Ele disse que estava analisando sinais que as formigas deixavam no solo, como se fossem símbolos do destino. Senti um arrepio involuntário, mas me sentei. Nesse encontro, ele mencionou um capítulo mais pessoal, dizendo que em sua juventude testemunhou um acontecimento que marcava sua memória até hoje. Falou que naquela ocasião percebeu o quanto a fachada de uma pessoa podia encobrir segredos terríveis e que às vezes a confiança depositada em alguém podia se voltar contra a gente de modo inesperado. Eu fiquei calada, aguardando que ele desse mais detalhes, mas ele apenas suspirou e mudou de assunto. Em outro encontro, Sabino se dispôs a me ensinar trechos de um canto antigo, algo que ele havia aprendido com um parente distante. A melodia soava triste, com versos que evocavam despedidas e melancolia. Ele regulava o tom da voz, olhando fixamente nos meus olhos. Aquilo me incomodou um pouco, mas eu deixei passar. Comentei que me sentia estranha, mas ele riu, dizendo que eu deveria relaxar e apreciar o momento. Teria sido um instante normal se não fosse a sensação de que havia um propósito oculto naquilo.
Uma tarde, ele me chamou até seu canto de descanso, dizendo que desejava me mostrar algo que guardava em seu baú. Abriu lentamente o velho container de madeira, retirando um caderno antigo. As páginas estavam amareladas e havia desenhos de contornos rústicos. Vultos com rostos indefinidos, símbolos enigmáticos e passagens escritas à mão. Ele apontou alguns desses rabiscos, explicando que se tratavam de testemunhos de pessoas assombradas pelos próprios medos. Havia referências a sons macabros durante madrugadas silenciosas, a objetos que se moviam sozinhos e a sombras se alongando pelos corredores. Perguntei de quem eram aquelas anotações, mas ele apenas piscou, sem responder diretamente. Passei a noite seguinte com agoniante desconforto. Na cozinha de casa, eu cozinhava e pensava no que Sabino escondia. Recordei os conselhos de meu avô sobre manter distância de coisas que não compreendemos em totalidade. Porém, havia algo em Sabino que me atraía, possivelmente a ânsia de descobrir origens de tanto mistério. Mesmo com o calafrio que me dominava, cedia ao impulso de retornar cada vez mais. No encontro posterior, ele quis relatar uma passagem sobre uma família que residia não muito longe. As pessoas dessa casa ouviram barulhos de correntes durante a madrugada e barulhos de arranhões na porta. Levantaram para verificar, mas não encontraram nada. Ao longo de noites seguidas, o fenômeno se repetia. Os moradores, exaustos, começaram a rezar pedindo paz, mas a perturbação só aumentou. Em dado momento, um deles decidiu ficar de guarda, portando uma lâmpada acesa, até surgir uma forma alta e escura que derrubou a lâmpada num golpe repentino. Os gritos foram abafados, e ninguém sabe ao certo o que houve depois. O ancião olhou no fundo dos meus olhos ao concluir essa história, como se quisesse ver se eu ficaria abalada. E de fato fiquei. O tempo passou e fui percebendo que a postura de Sabino ao me ver sozinha ficava diferente. Às vezes, ele desviava a conversa para aspectos pessoais. Queria saber sobre meus temores internos e insistia que eu descrevesse sensações que escapavam da minha cabeça. Essa curiosidade me incomodava, mas eu ainda o considerava um bom ouvinte e tentava encarar tudo como cuidado. Afinal, todos falavam bem dele e eu não queria parecer injusta. Certa tarde, quando o sol já estava se pondo, cheguei ao local onde Sabino gostava de ficar. Ele me recebeu com um sorriso que não me transmitiu tanta calma. Parecia mais intenso, quase faminto. Tentou ser gentil, convidando-me a sentar num pedaço de madeira ao lado dele. Começou a falar sobre laços afetivos e confiança. Dizia que o mundo era cheio de segredos que as pessoas ignoravam, e que alguns desses segredos poderiam ser descobertos por quem tivesse coragem. Nesse instante, senti uma pressão estranha no ar. De repente, Sabino começou a elogiar minha aparência de um jeito que não combinava com a simplicidade que ele sempre demonstrava. Falou sobre detalhes que me deixaram pouco à vontade, com termos que soavam sussurrados num tom mais baixo. Minhas mãos suaram e meu coração acelerou. Procurei mudar de assunto, perguntando sobre aquelas histórias que ele me contava desde o início. Ele, porém, pareceu ignorar e continuou fazendo comentários que me desconcertavam. Olhei ao redor e notei que estávamos isolados. O silêncio do fim de tarde deixava tudo mais tenso. Fui tomada por uma sensação de perigo, pois a atitude dele havia mudado drasticamente. Sabino se aproximou, tentando ficar muito perto de mim. Fiquei sem ar, lutei para manter a calma, mas ele começou a segurar meu braço com firmeza. Tentei puxar, mas senti dificuldade. Ele mantinha aquele sorriso opressivo, enquanto falava de um jeito que me nublou a mente. Meu corpo tremia e foi tomando conta de mim um medo real, nada comparável às histórias que eu ouvia. Num impulso, soltei meu braço e me afastei, praticamente correndo. Ele me chamou, mas não olhei para trás. Só pensei em sair dali,
pois um pavor absoluto se instalou em mim. Jamais imaginei que ficaria tão vulnerável naquele canto onde antes eu sentia tranquilidade. Chegando em casa, tranquei portas, fechei janelas e me sentei no chão, tremendo sem conseguir raciocinar direito. Foi naquele instante que entendi que o perigo não estava apenas em aparições folclóricas, mas também em gente que disfarçava intenções sombrias sob aparência bondosa. Passei dias sem conseguir comer direito, lembrando do rosto dele tão perto, daquela voz que perdi o gosto de ouvir. A imagem da mão dele apertando meu braço se repetia na minha mente e o pânico tomava conta. Não contei nada a ninguém, pois não sabia como explicar o que tinha ocorrido e tinha medo de não acreditarem em mim. A toda hora eu me pegava em devaneios, imaginando se ele poderia surgir de surpresa, batendo na porta ou me rondando quando escurecesse. Me atormentei também por não ter percebido sinais que surgiram ao longo do tempo. Numa manhã, decidi que não retornaria mais aonde Sabino residia. Preferi ficar ocupada com afazeres domésticos e cuidar dos animais, buscando afogar as lembranças mais trágicas. Apesar disso, noites agitadas me faziam acordar suando e tremendo, escutando em pensamento aquela voz envolvente que antes eu admirava. Senti nojo de mim mesma por ter confiado tanto e deixado que ele se aproximasse sem reservas. Passei a desconfiar de cada pessoa ao meu redor, com receio de que alguém se revelasse tão perverso quanto ele. Os dias seguintes se arrastaram. Eu dormia pouco, vivendo em estado de alerta. Muitas vezes me pegava olhando pela janela, procurando qualquer sinal daquele ancião, com medo de que aparecesse para me confrontar ou questionar meu sumiço. Achava que ele poderia espalhar mentiras ao meu respeito, pois eu nunca ouvira nada negativo dirigido a ele. No entanto, a angústia era tamanha que eu não me preocupava com comentários, apenas temia por minha segurança. Pouco tempo depois, descobri que Sabino havia saído daquele espaço rural. Comentavam que ele se dirigiu a uma região mais distante, possivelmente em busca de outra moradia, pois já não tinha tanto trabalho ali. As pessoas sentiam falta dele e mencionavam que era um sujeito bondoso. Eu me calei, incapaz de contar o que vivi. O genuíno pavor que eu sentira ao ver aquele sorriso ameaçador permanecia impregnado na minha alma. Senti um alívio ao saber que ele fora para longe, mas meu coração ainda mantinha a cicatriz das memórias perturbadoras. O tempo avançou, mas não trouxe calma verdadeira. Segui os trabalhos na roça, respeitando as tradições e cumprimentando os mais velhos como sempre fiz, mas minha confiança não voltaria a ser a mesma. Deixei de desejar ouvir lendas estranhas. Passei a evitar conversas prolongadas com quem eu não conhecesse bem. Ao andar pelas trilhas, eu respirava fundo, tentando abafar qualquer sensação de ameaça. Contudo, bastava lembrar dos olhos dele, para um frio percorrer minha espinha. Até este momento, convivo com lembranças que não se apagam. Minhas noites ainda possuem sobressaltos, e eu não tenho paz completa. Sinto que algo em mim se partiu naquele encontro inesperado com o mal, que vestia simpatia. Tentei reconstruir meus dias, mas jamais terei o alívio de esquecer aquele sorriso que me causou calafrios. Cada barulho que escuto no silêncio me faz rever aquele instante em que me vi cercada pelo perigo. Não existe consolo, nem mensagem de esperança a repassar. Apenas levo este episódio como prova de que nem sempre os piores fantasmas vêm de lendas misteriosas. Às vezes, surgem através de quem menos imaginamos. Hoje, se me perguntam como estou, digo que sigo vivendo de modo cauteloso. Minha cabeça guarda o trauma que corroeu a sensação de refúgio que eu tinha na roça. Tentei encontrar explicações, mas não existe uma lição clara que me conforte. Fiquei mais reclusa, evitando até mesmo sair em momentos de pouca luz. Não sei se um dia voltarei a ser como antes, mas continuo
passo a passo, tentando me sentir segura em meio a lembranças que não adormecem. Olá, Anotações Sombrias. Boa tarde a todos do canal. Eu me chamo Amélia. Sou funcionária de longa data numa residência pouco movimentada, onde cuido do preparo de receitas, limpeza de balcões e organização de ingredientes. Minha rotina transcorre sem grandes eventos, mas algo dentro de mim pressentia uma tensão constante. Jamais me vi como alguém voltado a suspeitar de qualquer detalhe. Só que certos fatos foram aparecendo lentamente e trouxeram dúvidas que não consigo silenciar. Aquela família, proprietária de um açougue conhecido nas redondezas, mantinha hábitos curiosos. Aos domingos, um caminhão imenso deixava o portão principal na companhia do chefe da casa, que seguia rumo desconhecido. Para mim, no começo, parecia tudo normal, pois se tratava de um negócio ligado ao fornecimento de carnes. Entretanto, com o passar do tempo, entendi que algumas peças desse enredo não se encaixavam. Ordenavam que eu não perguntasse muito sobre as entregas dominicais, mas isso só aumentava minha curiosidade. Com o desenrolar das semanas, notei que o chefe partia sempre no início da manhã de domingo, retornando já bem tarde, acompanhado por expressões fechadas e poucos comentários. Os demais moradores agiam como se aquilo fosse corriqueiro, mas eu pressentia uma trama muito além da superfície. Certa ocasião, arrisquei questionar: "Vocês vão cumprir algo além de entregar carne?" Fui recebida com um sorriso forçado e um olhar preocupado, seguido por uma resposta vaga: "Não invente teorias. Fazemos apenas um controle para garantir que tudo chegue sem imprevistos." O silêncio deles falava mais que explicações superficiais, deixando um peso difícil de ignorar. Por um bom período, contive minha inquietude e permaneci atenta, observando sinais que poderiam evidenciar segredos ainda não revelados. Passei a notar que nos sábados o chefe revisava cuidadosamente o interior do caminhão, verificando compartimentos distintos e conferindo fechos reforçados demais para simples caixas de carne. Enquanto isso, me dedicava às tarefas culinárias, como se nada de anormal estivesse em andamento. Suspeitava que algo ilícito estivesse em transporte. Eu não tinha provas, mas aquela intuição se fortalecia a cada olhar desconfiado que eu recebia. Mesmo com o clima sereno da paisagem ao redor, eu sentia que existia um redemoinho interno em mim. Tudo foi silencioso, mas o receio de topar com alguma coisa grave pairava no ar. Então, decidi registrar cada detalhe mentalmente, pois, se algo sinistro estivesse em curso, talvez um dia eu pudesse sair dali com evidências. Ainda assim, prossegui fingindo normalidade, elaborando pratos saborosos, arrumando bancadas e mantendo meu profissionalismo. Precisava seguir firme até entender melhor aquele mistério que se aproximava a cada domingo. Durante várias noites, meu sono ficava conturbado. Frequentemente despertava sobressaltada, sentindo calafrios. Em momentos mais tensos, me levantava devagar, abria a porta do meu quarto com cuidado e seguia em direção à janela que dava para o pátio. Lá fora, o chefe, envolto numa penumbra, às vezes mexia em caixas trancadas com cadeados, caminhando ao redor do caminhão como se checasse itens preciosos. A madrugada se mostrava quase total em sua escuridão, dificultando a visibilidade, mas ainda assim eu percebia gestos suspeitos. Voltar para a cama sem levantar suspeitas era minha decisão imediata, pois eu não podia arriscar sofrer represálias. A cada vez que isso acontecia, a sensação de presenciar atividades ilegais crescia. As madrugadas seguintes trouxeram cenas semelhantes, sempre envoltas em segredos e atitudes evasivas por parte do chefe e seus aliados. Poucas vezes notei conversas sussurradas no corredor, interrompidas assim que eu surgia. Aqueles momentos reticentes começaram a me perturbar de modo intenso,
pois não sabia se corria um perigo real ou se minha mente aumentava os fatos. Por via das dúvidas, mantive silêncio, mas intensifiquei meu alerta. A família dominava aquele açougue e detinha influência na região, fato que me fazia hesitar em qualquer atitude mais ousada. Não queria perder meu meio de subsistência, nem arriscar a própria integridade. Ainda assim, a cada domingo eu notava algo a mais. Caixas diferentes, agitação crescente, cuidado extremo para que ninguém chegasse perto do veículo estacionado atrás da casa. No fundo, eu sentia que cada entrega dominical escondia algo bem mais grave do que simples produtos relacionados à alimentação. Com o passar dos dias, me aproximei de um dos filhos do chefe, aquele que apresentava certo grau de simpatia. Ele soltava pinceladas de informações, dizendo que tudo se resumia a um transporte especial para checar a procedência de mercadorias recebidas em locais parceiros. Parecia uma desculpa plausível, mas não convencia plenamente, devido à frequência semanal e ao aspecto furtivo que rondava o ambiente. Também escutei murmúrios de alguns vizinhos sobre movimentações incomuns na calada da noite, motores ligados em horários estranhos e silhuetas desconhecidas pairando pelo pátio. Certo entardecer, enquanto eu buscava comprar alguns itens de emergência, uma senhora me perguntou se eu sabia algo a respeito do barulho de caminhões entrando e saindo. Tentei desconversar, pois temia que meus comentários chegassem aos ouvidos do chefe. Aquela senhora me olhou com compaixão e algo de curiosidade. Talvez ela notasse que havia segredos ali, mas não quis se prolongar. A cozinha ocupava grande parte do meu tempo. Criava pratos saborosos, limpava os utensílios, organizava ingredientes e tentava manter o foco em minha função. Porém, minha mente não parava. Cada ruído no galpão, cada cochicho no quintal, cada olhar tenso na direção das cargas me lembrava de que algo macabro rondava aquele lugar. Se eu simplesmente largasse tudo e fosse embora, despertaria suspeitas. Por isso, repeti para mim que antes de pensar em sair, precisaria colher informações que legitimassem minha desconfiança. Ainda assim, a ideia de estar diante de algo muito perigoso não me deixava em paz. Caso eu desse um passo em falso, poderia virar alvo de gente sem escrúpulos. Então, continuei mastigando minhas teorias em silêncio, esperando o ponto exato em que a verdade surgiria sem brecha para a dúvida. Certa noite, resolvi arriscar um pouco mais. Esperei todos irem dormir e me dirigi de mansinho até o pátio, torcendo para não ser identificada. Planejava chegar perto do caminhão o suficiente para ver se encontrava indícios que confirmassem minhas suspeitas. Abri a porta dos fundos e avancei, pisando com cautela para não despertar atenção. A lua estava encoberta por nuvens grossas, deixando apenas pouca claridade para guiar meus passos. Ao chegar perto da traseira do caminhão, notei um cadeado recém-instalado, brilhando sob a luz fraca. A simples constatação de que reforçavam a segurança do compartimento de carga me deixou em pânico. Certamente guardavam algo muito valioso ou ilegal. De repente, ecoaram vozes vindas do outro lado do pátio. Consegui ouvir tons de preocupação, mas não distingui as palavras exatas. Sem escolha, voltei correndo para o interior da casa. Fechei tudo com o máximo de silêncio possível e tentei respirar devagar, simulando estar em meu quarto o tempo todo. O medo de ser pega em flagrante me fez quase desmaiar de nervosismo. Apesar de não ter conseguido provas físicas, esse episódio me deixou ainda mais convencida de que transportavam algo que não deveria ser revelado. Nos dias posteriores, percebi movimentos diferentes. O chefe e seus comparsas pareciam me observar. Sentia que queriam garantir que eu não tivesse acesso a áreas restritas. Encontrei portas trancadas, corredores bloqueados e gente me seguindo até em tarefas simples. A atmosfera se tornou sufocante. A cada vez que eu servia alguma refeição,
As pessoas presentes esboçavam expressões fechadas, como se mandassem mensagens silenciosas para que eu parasse de fuçar. Mas me manter quieta não estava sendo fácil. A dúvida consumia minha mente, e qualquer passo em falso poderia resultar num confronto aparentemente inevitável. Como não havia para onde fugir com segurança imediata, aguardei que algo grande acontecesse para me permitir agir. Pouco tempo depois, me deparei com planilhas estranhas ao invadir discretamente o escritório do chefe. Queria apenas compreender melhor as rotas do caminhão, quem recebia aquela carga e por qual motivo havia tanto mistério. Vasculhei gavetas cheias de papéis, na esperança de achar notas fiscais comuns. Em vez disso, topei com documentos cobertos de códigos e números elevados, sem descrição clara de produtos. Parecia uma contabilidade paralela, escondida para mascarar negócios obscuros. Fiquei arrepiada ao deduzir que aquelas anotações eram parte de um esquema preocupante. Antes que eu pudesse recolocar tudo no lugar, notei uma das funcionárias do açougue atrás de mim. Ela não disse nada, mas seu olhar transmitia reprovação. Murmurei algo sobre procurar um bloco de notas para listar mantimentos e saí do ambiente às pressas, sentindo o rosto em chamas. De lá em diante, quase não tive mais liberdade. Passaram a me vigiar até durante a lavagem da louça, demonstrando claramente que não queriam ninguém bisbilhotando seus assuntos. Então fingi aceitar a situação. Me concentrei nos afazeres de cozinha e tentei aparentar desinteresse. Contudo, por dentro, me organizava para fugir assim que surgisse uma chance. Eu sabia que, se descobrissem minha certeza quanto ao que realmente acontecia, poderiam agir sem piedade. O domingo seguinte trouxe a confirmação de que algo ainda maior se preparava. Logo no início da manhã, ouvi barulhos intensos de pessoas carregando caixas. A agitação no pátio foi maior que de costume e vislumbrei o chefe conversando com alguém desconhecido. Gestos apreensivos e murmúrios me convenceram de que se tratava de um esquema perigoso, envolvendo rotas clandestinas ou mercadorias sigilosas. Meu interior gelou. Precisava sumir dali, mas ainda não possuía plano consistente. Algumas horas depois, tudo começou a ficar mais evidente. Enquanto tentava pegar um tempero na despensa, observei o chefe e mais 2 sujeitos fortes arrastando um caixote pesado. Assim que me viram, ficaram tensos. Tentei disfarçar, mas percebi que meu olhar os deixava desconfortáveis. Um deles murmurou que se tratava de algo para o açougue, mas não deu detalhes. Vi que me queriam longe dali, então me afastei, embora o coração estivesse aos saltos. Fui para um canto do pátio, onde as sombras me protegiam, e assisti à movimentação de longe. Aqueles homens acomodaram caixas dentro do caminhão, discutindo estratégias para burlar inspeções ou despistar autoridades. Não captei cada palavra, mas era suficiente para confirmar que algo ilícito corria solto. Isso me apavorou a tal ponto que comecei a planejar a fuga naquela mesma noite. Caso ficasse, correria risco de morte ou desaparecimento forçado. A casa se encontrava numa área isolada, com estradas de terra e vegetação densa ao redor. Sair sem ser vista exigia cautela. Mesmo assim, decidi tentar. Esperei anoitecer e me tranquei no quarto, refletindo sobre rotas de escapada. Se eu atravessasse, o portão principal seria facilmente notada. Minha esperança repousava numa porta lateral pouco vigiada. Porém, antes de concretizar esse intento, bateram à minha porta. A voz do chefe soou do outro lado, me pedindo que preparasse um jantar. Rápido, pois eles sairiam num horário incomum. Engoli o pânico e concordei, indo à cozinha para fazer algo simples. Mais uma vez, escondi meu nervosismo, mas por dentro minha cabeça fervilhava de medo. Depois de servir tudo, retornei ao quarto. Esperei pacientemente, observando o vai e vem de passos no corredor.
Suspeitei que a qualquer instante alguém pudesse arrombar minha porta enquanto eu dormia. Nesse estado de alerta constante, permaneci sentada na cama, analisando cada barulho no silêncio. Em dado momento, ouvi alguém tentando girar a maçaneta do meu aposento. Trinquei os dentes, forçando uma respiração controlada. Logo desistiram, talvez convencidos de que eu estava prestes a sair ou de que dormia profundamente. Ainda assim, esse ato reforçou minha determinação de fugir imediatamente. Esperei mais um intervalo e, com o coração aos pulos, abri a janela do quarto. Pulei para fora e rolei no gramado encharcado, contendo o grito ao sentir um frio cortante. Em passos curtos, me aproximei da lateral da casa, seguindo o muro para evitar holofotes. Quase sem enxergar, cheguei ao portão lateral. Abaixei-me entre arbustos e rastejei até ganhar a estrada de terra. Meus músculos doíam, mas a mente estava focada em sobreviver. Precisava chegar longe o bastante para ter alguma chance de me salvar. Em meio ao nervosismo, vi ao longe um par de faróis. Podia ser um automóvel qualquer, mas a luz parecia indicar um veículo de carga. Meus batimentos aceleraram. Se fosse minimamente seguro, eu teria uma forma de partir dali. Fiquei à beira da via, acenando com desespero. A sorte me contemplou num lampejo. Um caminhoneiro passou devagar, analisando os arredores. Gesticulei até quase perder o fôlego e, por fim, ele parou. Me aproximei da porta e supliquei por uma carona. O homem, apesar de desconfiado, percebendo minha agitação, autorizou que eu subisse. Sentei no banco do passageiro sem pensar duas vezes. Senti um alívio momentâneo ao perceber que me afastava de um ambiente que julgava fatal. Ainda assim, o medo não cedia, pois imaginava que pudessem me perseguir. Relatei ao caminhoneiro parte da minha vivência estranha naquela casa, sem revelar detalhes contundentes, apenas mencionando que presenciei situações preocupantes com algo possivelmente ilegal. Ele comentou que já ouvira falar de histórias suspeitas envolvendo aquele açougue, mas nunca vira provas concretas. Isso me fez notar que o problema ia além, espalhando rumores na região. Pedi que ele me deixasse num lugar movimentado, onde eu pudesse tomar outro rumo. Ele me advertiu sobre os riscos, dizendo que gente poderosa poderia tentar me silenciar. E eu concordei em silêncio, consciente de que estava mergulhada num território perigoso. Meu olhar se perdia pela janela, revendo cada canto daquela casa na memória. Lembrei das caixas, do galpão escuro, dos sorrisos falsos e das ameaças veladas. Sentia um aperto no peito misturado a uma sensação de liberdade ao escapar. Ainda naquele trajeto, verifiquei se tinha dinheiro suficiente e conferi meus documentos, pensando nas próximas horas. Percebi que não fazia ideia de para onde ir, nem como provar oficialmente tudo o que tinha visto. O medo de ser rastreada latejava em cada pensamento. Por fim, chegamos a uma pequena cidade, onde o caminhoneiro me deixou num posto de combustíveis. Desci e agradeci com uma curta reverência, pois não conseguia formular palavras que expressassem apropriadamente meu pavor e minha gratidão. Segui por uma rua iluminada que contrastava com as trevas que me perseguiam por dentro. Sem ter para onde recorrer de imediato, me instalei em uma pensão simples, pagando adiantado por uns dias. Usei um nome fictício no registro, com receio de que pudessem me rastrear se usasse o verdadeiro. Passei a primeira noite em claro, assustada com sons no corredor, temendo que fossem capangas daquela família. Meu estresse ficou tão intenso que deixei de comer direito. A cada batida de porta, eu me revirava, certa de que chegariam para me calar. Resolvi que precisava denunciar, mas não sabia como. Não tinha provas além das anotações mentais e das planilhas que apenas li de passagem. Ainda assim, redigi um relatório, registrando datas, rotas suspeitas e valores exorbitantes, usando a memória para reproduzir o que vi no escritório do chefe. Procurei um ponto de internet e enviei o arquivo a um contato que julguei confiável.
esperando que algo fosse investigado. Contudo, nada chegou até mim. É provável que as autoridades locais temessem encarar figuras influentes. Daquele instante em diante, passei a me mudar com frequência. Deixava cada lugar antes de criarmos vínculos, mudando trajetos para despistar qualquer perseguidor. Minha mente não tem trégua. Caminho olhando para trás sempre que sinto uma presença estranha. Já ouvi boatos de que o açougue segue funcionando normalmente, sem que nada abale sua reputação. Talvez tenham se tornado ainda mais cautelosos, ampliando subornos ou escondendo melhor as cargas que transportam. Eu não sei como acabar com esse círculo de segredos. Vivo isolada, agarrando-me às lembranças e à angústia de ser um alvo fácil se cometi algum deslize. Não existe desfecho otimista aqui, tampouco alguma lição gratificante para relatar. Permaneci abalada, sustentando cicatrizes invisíveis que pesam a cada nova manhã. Essa é minha história, sem data para terminar e com uma dor que se recusa a se afastar.